It's Crash Bandicoot! O novo, o contemporâneo, o atual, quase sempre tende a ser avaliado e julgado de maneira um tanto receosa e peculiar. E ainda que exageros e hipérboles seja algo comum na boca do povão, principalmente aqui no YouTube, né? Geralmente o clássico acaba se sobressaindo nas rodas de debate por aí. Aquela bendita máxima de que hoje não se faz mais coisas como antes é algo que me irrita profundamente. E esse papo preguiçoso é bem recorrente nas discussões ali de todo tipo de mídia. Nos videogames, então, chega a ser insuportável. A conversa é que sempre a geração atual é a pior de todos os tempos. O que tem de artigos e vídeos falando mal dessa oitava geração, então, é assustador. Mas aí, quando você pega a lista de jogos lançados no ano passado, se pergunta o que ainda é preciso para que esses argumentos caiam por baixo. No início das carreiras dos dois primeiros consoles de mesa da atualidade, o PlayStation 4 e o Xbox One, só um adendo aqui, pois o Nintendo Switch já está na mesma prateleira que ambos, né? Mas o pessoal vivia dizendo que essa era a geração dos remasters, dos remakes, que nunca tinha se visto algo assim, que era o fim dos consoles e toda aquela ladainha, né? O que também não deixa de ser uma conversa pra lá de zoada, pois só é puxar pela memória o tanto de franquias que foram portadas e reaproveitadas no Super Nintendo, levando a adição do Super, né, no nome, o Mega Drive, que a base da sua biblioteca são portes de jogos que saíram primeiramente nos arcades e depois migraram para os consoles, né, ou as várias coletâneas lançadas para o PlayStation 3 ao longo de toda a sua existência. Enfim, esse método sempre foi utilizado e nenhuma geração perdeu com isso. Muito pelo contrário, eu diria, pois apesar da galera em geral torcer o nariz quando anunciam um remake de algum jogo muito querido, fica claro quando a gente busca na memória e vê que a maioria dos consoles trouxeram reimaginações incríveis de títulos absolutamente consagrados na indústria. Inúmeras dessas produções, por sinal, conseguiram um feito dito por muitos como impossível, que é superar a obra original. E é justamente sobre esses jogos que vamos falar aqui dessa vez. Tem muita coisa recente na lista, mas pegamos exemplos de várias gerações e games que acabaram virando jovens clássicos e sendo tão respeitados e reverenciados quanto os títulos que deram origem a eles. Na maioria dos casos, até mais. Estamos falando aqui de remakes, jogos que foram praticamente refeitos do zero, não é remaster, né? Com um novo estilo visual, adição no gameplay ou até algumas mudanças na história. Talvez até alguns possam ser rotulados como reboots, né? Mas é um caso ou outro. Então, bora lá conferir a tal lista, né? Iniciando a lista e figurando a 10ª posição, temos o incrível remake de Yakuza lançado em 2005 para o PlayStation 2, que saiu para o PlayStation 4 em 2017 com o nome de Yakuza Kiwami, pegando o mote do prequel Yakuza Zero. Zero este que teve seu motor gráfico e o gameplay com variados estilos de luta migrados para Kiwami, onde além de ter grande elegância estética, aprofunda a história do protagonista Kazuma Kiryu e do vilão Goro Majima, e adiciona diversas mecânicas e minigames espalhados durante toda a campanha. Yakuza é mesmo uma franquia que merece ser mais conhecida. Em 9º lugar está Tomb Raider Anniversary, de 2007, o remake do primeiro jogo da Bethesda Lara Croft, que mesmo tendo marcado no seu tempo, quando saiu em 96 para o Sega Saturn e depois para o PlayStation 1, envelheceu muito mal, ora pela jogabilidade tanque extremamente lenta e travada, ora pelo trabalho gráfico que já era bizarramente quadrado e estranho desde aquele tempo. Já Anniversary, além de apresentar gráficos belíssimos, reformula inteiramente o gameplay, com uma câmera totalmente livre e controlada pelo auxílio do segundo analógico, traz a adição do gancho que só apareceu em títulos posteriores da franquia, além de toda a mobilidade que justifica a Lara ser o que é. E mesmo que a história siga lá os modos da original, os puzzles e elementos foram modernizados e melhorados. Na 8ª colocação está a impressionante recriação de Final Fantasy IV, lançado para o Nintendo DS em 2008. O jogo, na verdade, celebrava o 20º aniversário da imortal franquia da Square, sendo desenvolvido pela Matrix Software, que também fez o remake de Final Fantasy III, mas sempre tendo a supervisão dos desenvolvedores do jogo original, que saiu em 91 para o Super Nintendo. Game esse que, acreditem, era totalmente 2D, mas não apenas recriaram gráficos melhor trabalhados e repensados, como adicionaram novas quests, balancearam
melhoraram a jogabilidade e aprofundaram o já ótimo roteiro. O que falar então do novo sistema que permitia a transferência de habilidades entre os membros da equipe, né, cara? Fizeram mágica aqui. We will finish this another time. Indo pro sétimo colocado, temos o remake do clássico Metroid, aquele que saiu pro Nintendinho em 86, que era praticamente inzerável, né? A não ser que você tivesse algum detonado ou jogado tanto que decorou os mapas ali. A verdade é que o level design, apesar de bonito e inovador pra época, era confuso e pouco funcional, algo que o remake Metroid Zero Mission, lançado em 2004 pro GBA, consertou completamente. Tudo bem que havia ali marcadores indicando o caminho, né? Mas a esfera de exploração não foi perdida, acontecendo justamente o oposto, pois os cenários são maiores, assim como os números de segredos e itens, afora, claro, os gráficos, né, melhorados, levando em conta a capacidade do Game Boy Advance, né? Metroid Zero Mission. Quando se fala em Pokémon, citam sempre os realmente maravilhosos Pokémon Fairy Red e Leaf Green, do GBA, ou Heart Gold Soul Silver, do DS, né? E eu realmente achava isso, até jogar Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, que saiu em 2014 para o 3DS, este que ocupa a nossa sexta colocação. Eu costumo dizer que Omega Ruby e Alpha Sapphire são os jogos definitivos da franquia Pokémon. Refizeram toda a historinha clássica do Team Aqua e Magma e adicionaram um pós-jogo espetacular chamado Delta Episode. E após isso, você pode ir à caça de dezenas de Pokémons lendários, uma quantidade jamais vista em nenhuma outra edição do game. Tá, ok, os recentes Ultra Sun e Ultra Moon têm bastante conteúdo desse tipo também, mas no geral, ainda assim não alcança o feito de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Os gráficos são bem honestos, reaproveitando ali o motor gráfico do XY, então se você curte o estilo e a franquia, esse é um material imperdível. No meio da lista, ou melhor, na quinta colocação, eu vou dar uma roubadinha aqui, pois não tinha como citar apenas um desses títulos, que é do mesmo personagem, que saiu para o mesmo console e que atingiram a excelência que queriam. Tô falando de Mega Man Maverick Hunter X, de 2005, e Mega Man Power Up, de 2006, ambos remakes dos primeiros títulos de suas sagas, a tradicional, que começou no Nintendinho, e a X, do Super Nintendo. Falando com sinceridade, Mega Man Maverick Hunter X é um dos meus jogos favoritos de toda a franquia. Sério, além do visual 2.5D, o game tem cutscenes incríveis animadas, como um verdadeiro anime com os personagens conversando e tudo, sem falar nas armaduras, armas e equipamentos reformulados. O mesmo acontece com Mega Man Power Up, onde o próprio Keiji Inafune, o pai, né, do Mega Man, pôde enfim realizar o seu sonho de fazer seus personagens em modelos chibis, aqueles estilos fofinhos e cabeçudinhos, sabe? Dando mais personalidade a todos eles, mas sem jamais deixar de lado a proposta desafiadora do game. Em Power Up, os personagens também falam, a trama é mais explanada, os cenários foram refeitos e as músicas clássicas todas remixadas. Um primor esses dois jogos, cara. O primeiro Metal Gear Solid, que saiu no PlayStation 1 em 98, todo mundo sabe que é uma obra incrível da quinta geração por N motivos que não vem ao caso aqui, mas nem todos têm ciência da qualidade do seu remake Metal Gear Solid The Twin Snakes, lançado para o GameCube em 2004, que ocupa o nosso quarto lugar. Jogo esse que contou com a direção e o roteiro do cineasta Ryuhei Kitamura e deu uma experiência cinematográfica ao já incrível game. A jogabilidade também foi melhorada, ficou mais fluida, bem como os gráficos e as cutscenes foram elevadas a outro nível. Sem falar nas mecânicas do Metal Gear Solid 2 terem sido migradas para ele, né? Ou seja, Metal Gear Solid The Twin Snakes pegou tudo que havia de bom ali no primeiro e elevou à 10ª potência. Claro, todo o trabalho feito teve a supervisão do genial Hideo Kojima, né? Nada saiu como ele não queria. Então esse é um dos grandes títulos aí da franquia Metal Gear para vocês irem atrás se ainda não jogaram. I see that you enjoy Nintendo games. O troféu de bronze vai para a irretocável trilogia Crash Bandicoot Insane Trilogy, da Vicarious Vision, lançado em 2017, que teve sim como base a estrutura ou o esqueleto dos cenários e personagens dos jogos originais, mas que transpôs com excelência para a nova geração um jogo inteiramente remodelado, com gráficos cartunescos de cair o queixo e jogabilidade refinada. A dificuldade do Crash foi mantida e em alguns momentos eu diria que potencializada. Fases como Sleep Bearing Climb e The High Roads são capazes de causar rages inevitáveis. Eu mesmo fiquei tão maluco que quase quebrei um joystick de tanta raiva. Existem também vários segredos espalhados pelo cenário, o que aumenta bastante o fator gameplay. É nostálgico e igualmente inovador. Shadow of the Colossus, que foi inicialmente lançado para o PlayStation 2 em 2005,
é uma das maiores e mais inovadoras produções da história dos videogames. Assim como o Fumito Ueda está entre os grandes realizadores da indústria. Então, quando resolveram fazer um remake, as dúvidas eram muito sobre o que iria acontecer, mas logo caíram por terra após o seu lançamento, que não à toa fica na nossa vice-liderança. A Bluepoint conseguiu o impossível, que foi superar o título original, porque não só recriaram um mundo mais tátil, minimalista e belíssimo, as partes da floresta mesmo são embasbacantes, mas também remodelaram os colossos, onde ficaram muito detalhados e imponentes. Os movimentos de Wanda e a égua Agro alcançaram uma verossimilhança assustadora, causando assim a imersão total do jogador. O trabalho de iluminação também merece destaque aqui. Tudo se articula para uma experiência única e sensorial, e se você se considera gamer, precisa ter no currículo esse título, cara. E no primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, está Resident Evil Remake, a obra-prima da Capcom, que foi lançado em 2002 para o GameCube já como um remake do clássico de 1996 do PlayStation 1. É um exemplo claro de como elevar o nível de um produto tendo em mãos novos recursos. O consenso geral sobre o trabalho de Shinji Mikami não é gratuito. Cada plano, momento, intenção, inimigo e andamento tem função dentro do jogo. E mesmo após mais de 15 anos lançado, nenhum outro título da franquia conseguiu superar a beleza da produção, e muito em função à direção de arte primorosa, onde cada quadro pode ser facilmente emoldurado. A trilha sonora e todo o desenho de som dão um toque final para criar uma atmosfera sombria e misteriosa. Mikami adicionou também várias ideias que tinha inicialmente para o texto, com uma trama adicional de Lisa Trevor que acabou sendo fundamental para a história. Resumindo, Resident Evil Remake supera em todos os sentidos o game anterior e dificilmente vai perder o posto de melhor exemplo de remake já feito. E pra vocês, quais remakes marcaram na história dos games e quais são seus favoritos? Tem muita coisa boa que ficou de fora e outras bem duvidosas, né, realmente. Aliás, fala aí quais remakes decepcionaram e não saíram como era esperado. Tem também alguns bastante aguardados, né, como o Final Fantasy VII e o próprio Resident Evil 2. E quais jogos vocês queriam que ganhassem um remake ou remaster? Comenta aí, digam o que acham do vídeo e se curtirem, deixe aquele joinha e compartilhe com os amigos. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço! 溢れ